Fala, Dev! Bem-vindos aí a mais uma aula aí de linguagem R, e nessa aula nós iremos ver manipulações de strings, ou, no caso, né, da própria linguagem, caracteres. Então, vamos lá, né? Nessa aula de hoje a gente vai ver algumas funçõezinhas, né, e como manipular strings, caracteres, blá 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 e blá blá blá. Beleza. Como que funciona? O que acontece? Quando você cria uma string, você cria uma variável, mensagem, msg aqui, e a partir do momento você pode usar tanto aspas duplas, né, para criar uma string, por exemplo, mensagem olá, mundo, quanto aspas simples. Beleza? Então vou colocar aqui msg1, msg2, beleza. Vou dar os prints aqui, né? msg1, G2, joia. Ó, script. Joia, então mostrou olá mundo e olá mundo. Por exemplo, se eu quisesse usar uma aspas aqui dentro, né? Tipo, com a palavra d'água, né? D'água, por exemplo. Tem aquele caractere aqui. Aí eu teria que colocar aqui como, por exemplo, né? Passar aqui para aspas simples e depois mudar para sim. Você pode fazer isso, né? Ou você também pode fazer da seguinte forma. Usar a barra, a contrabarra, que mostra um caractere especial. No caso aqui, seria aspas. Vou colocar aqui d'água, né? Aqui. Um copo d'água. Então, o que que acontece? As duas formas vai mostrar a string, né? Dessa forma. Então, você viu aqui se você tiver caracteres, no caso aspas ou aspas duplas, que possam, ou um caractere especial, você vai utilizar essa barra e o uso do caractere especial. Por exemplo, barra T, que é o tab. No caso aqui não vai utilizar porque está usando print, mas se fosse uma string daria certo. Também temos o barra N. Temos também, além do barra N, que poderia ser a quebra de linha. Tá vendo aqui que é o barra N, que ele substitui por barra N? O que for, que essa string ele substitui por barra N. Temos outros barras aí da vida. Os caracteres especiais. São muitos e acaba que nem vale tanto a pena a explicação. Se precisar, você pode pesquisar aí na internet, você vai descobrir. Beleza. A manipulação aí de strings, já, pelo menos, né, essa manipulação básica de strings já foi. Outra coisa também é a concatenação, né, de strings. Eu já mostrei um exemplo, né, antes, e a gente utiliza o paste, por exemplo. X vai receber olá e Y vai receber mundo. Joia. Se eu quiser concatenar em uma nova string, vou usar a função paste. Vou colocar x, y. Lembrando que vou atribuir a variável sep de separador, né? Como que vai ser a string que vai separar? No caso aqui vai ser só um espaço.
texto concatenado vai receber paste. E vou dar um print em texto concatenado. Beleza. Então, se quiser unir strings, né? Não somente strings, você poderia colocar aqui, por exemplo, 2018. Números também podem ser concatenados. Enfim, a concatenação aí é a parte. Beleza. Então, tem peixe. Quantidade de caracteres. Por exemplo, se você precisar saber a quantidade de caracteres que tem um determinado texto, tamanho QTD, né, de caracteres, você vai usar nchar. Essa função nchar, ela vai contar a quantidade de caracteres que tem a string ou caractere, né? Então, na hora que você vê aqui, olá mundo vai ter 10 caracteres. É uma função bem interessante aí, se quiser contar a quantidade de caracteres, né? Por exemplo, se a quantidade de caracteres que o usuário digitou for menor que 10, você peça ele para repetir. Enfim, maneiras é que mais tem. Beleza. Temos uma outra função também, além do nchar. Se você precisar de colocar tudo em maiúsculo, né? Por exemplo, também tem o toUpper. Em vez de ser QTD, agora vai ser novo. Então, o que vai acontecer? Todo o texto acima, né, de Olá Mundo vai ficar em maiúsculo. Olá Mundo. Como a gente tem o toUpper, a gente também vai ter o toLower. Vou criar uma nova aqui. Upper, lower. Então, tem uma função aqui embaixo, toLower. Então, enquanto um vai estar tudo maiúsculo, o outro vai estar todo em minúsculo. Beleza. Então, toUpper, toLower. Uma outra coisa também, substring, né? A gente conseguir partir essa string em uma fatia. Como que a gente faz isso? Por exemplo, igual Olá Mundo, né? Se eu quiser partir essa string em uma substring, em um caractere menor, né? Ou em parte de um caractere, como que seria? Bem simples. Parte. A função chama-se substring. Nossa senhora, que coisa, né? Beleza. Você vai passar o primeiro parâmetro, a string. Você vai passar o caractere, vai começar de onde e vai terminar de onde. Beleza, então você vai ver que vai vir até aqui. L, o A, o espaço e o M. Exatamente. Vou tirar o acento aqui do olá, que ele não vai conseguir, ele não lê o TF8. Beleza, então começou do 1 até o 4. Olá. Tá, não começa com 0, tá? Ia colocar 0 aqui, mas não começa. Então, se eu quisesse fazer aquilo que eu falei, né, de L até M, é dessa forma, 2 e 5. Beleza. Se eu quisesse tudo, né? Se eu quisesse só pegar o primeiro caractere, por exemplo, vamos criar aqui
até utilizando essas funções, né? Capitalização. Vamos criar uma função de capitalização. Capitalize vai receber uma função que vai receber a string. O que eu vou fazer? O primeiro caractere, eu tenho que pegar o primeiro caractere. P de primeiro vai receber a substring x, vai de 1 a 1. Beleza. A segunda aqui, resto, né? Vou colocar o resto do texto. Vou receber substring na posição x, vai de 2 a nchar. Só que no caso nchar vai ser s. Eu coloquei x, mas é s, viu? Nossa string chama s. Beleza. Então, vai de 2 até o total. O que eu vou fazer aqui? Vou usar um paste. p.toUpper. toUpper p, vírgula, toLower resto. Separador não vai separar, né? Porque vai ser junto. Então, vou retornar aqui a função nossa. Então, print capitalize um nome aqui, por exemplo, Pedro. Pedro em minúsculo. Então, se tudo der certo, né? E vai dar Pedro, vai estar com a letra maiúscula. Então, aqui, né, um exemplo que eu peguei de capitalize, né? Capitalização de letra, né? Deixar a primeira letra em maiúsculo. O que eu fiz? Eu peguei só o primeiro caractere, coloquei em P de primeiro. Depois o resto do caractere eu peguei da segunda posição até o final dele, que é nchar, que me retorna a quantidade de caracteres que tem. A partir disso, eu criei o substring com o resto. E concatenei, usando o paste, toUpper, deixar o P maiúsculo, né? E toLower no resto. E juntei aqui sem espaço. E vai retornar. E Pedro fez Pedro maiúsculo. Beleza. Aí nossa função de capitalização aí, capitalize. E por último, mas não menos importante em relação a string, vou mostrar a vocês como utiliza format. Que é o format, né? Ele pode formatar não só strings, mas também números. Então, format, por exemplo, vou colocar aqui, resultado vai receber formatação. Vamos lá, né? Vamos pegar aqui um texto. Digitar aqui olá. O primeiro parâmetro, né, vai ser um vetor. Um vetor ou então um número. Uma string, enfim. For de números, string, vetor de números. Beleza. Esse é o parâmetro inicial. Depois, eu vou colocar o tamanho dessa formatação. Width vai ser um tamanho 8. Beleza? E vou informar também se eu vou o tipo de justificação, né? O tipo de alinhamento. Justify vai receber, se for, tem um é centralizado. Vou mostrar aqui que aí vai ser mais fácil.
tem o centralizado, tem a direita e tem a esquerda. Isso tudo vai depender desse width aqui, né? Ele vai olhar em relação a esse width. Então, vamos lá. Resultado. Então, justify, aqui, match arg. Ah, tô passando um, né? L. A esquerda. Então, vai ter tamanho de 8 e alinhou à esquerda. Se fosse centralizado, utilizaria o C. Ele vai ficar no meio. E se fosse à direita, ele ficaria à direita. Beleza? Joia. Então, aí formatação, né? Por exemplo, olá, mundo. Nesse caso aqui, o que acontece? Ele passou. Quando ele passa, ele vai ignorar esse width, né? Basicamente ele vai ignorar essas duas opções, porque ele está contando com que essas duas opções aqui só vai ser útil quando ele for menor do que o valor. Se ele for maior, não faz sentido, né? Você alinhar direita ou esquerda, já que ele já está contido ali no todo o espaço. Se eu colocasse aqui 20, aí seria diferente. Se eu colocasse aqui no centro. E principalmente se quiser deixar embelezar o terminal, né? É uma forma bastante interessante aí. Bom, também tem como a gente fazer isso com números, né? Em vez daqui ser, por exemplo, sei lá, 2.7. Em vez de ser string, né? Ele vai fazer isso com... Ele pega o 2.7 e manipula, né? Como string. Só que, por exemplo, ele não entende esse justify aqui. Então, justify para ele não importa quando ele está trabalhando só com números. Aí ele já pegou até 20, né? Se a gente colocasse aqui zeros, aí foi muito zero. Aí é como se ele estivesse fazendo com que... Aí tá arredondando. É como se ele estivesse forçando, né? A passagem de parâmetros. Enfim.